Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Hoje, aula de geografia, tá bom? Nós vamos fazer uma revisão aí sobre a transformação da paisagem, tá certo? Então, vocês vão relembrar aí algumas coisas para poder estarem realizando as atividades de revisão, tá? Então, nós vamos falar aí um pouco dessa transformação da paisagem. Como que a paisagem ela se transforma? Então a paisagem ela se transforma aí ao longo do tempo, ou seja, pela ação, pode ser pela ação da natureza ou pela ação também das pessoas, tá bom? Alguns processos de transformação, crianças, vocês lembram que nós estudamos lá alguns processos de transformação da paisagem que podem acontecer aí de forma lenta, ou seja, pode levar milhares de anos, como a transformação de como a formação de uma montanha, pode levar aí milhares de anos. Outros processos não, podem acontecer aí rapidamente. Como nós vimos lá, a paisagem em poucas horas aí, ela pode ser transformada. Como, professora, vocês não lembram? Através dos deslizamentos de terra. Então, em poucas horas, aquela paisagem ela pode modificar rapidamente. Vocês lembram lá da professora dar o exemplo lá que aconteceu aonde a barragem lá de Brumadinho se rompeu e o que aconteceu? Transformou rapidamente, em poucos minutos, poucas horas, transformou então aquela paisagem da cidade de Brumadinho, que foi uma tragédia muito triste, né? Não só transformou ali aquela paisagem, prejudicando aquela paisagem, mas também como aconteceu ali, teve muita perda de vidas, não é verdade? Muitos seres humanos perderam suas vidas lá, infelizmente. Então a gente pode ver aí que a transformação dessa paisagem, ela pode acontecer de forma lenta e também rápida, certo? E aí nós estudamos também algumas ações aí, algumas outras ações que podem transformar a paisagem. Uma delas é a ação do vento, a ação da água, a ação do gelo. Então podem transformar então a paisagem, tanto de forma lenta como também de forma rápida. Outros fenômenos aí também que podem transformar a paisagem. Quais são? Vocês lembram? O terremoto, o deslizamento de terra, as avalanches, entre outros fenômenos aí que podem transformar então essa paisagem. E vocês lembram por que os seres humanos aí eles transformam a paisagem? Estão lembrados, crianças? Por que transformam a paisagem? Às vezes para suprir as suas necessidades e para trazer aí conforto. Então é por isso que muitas das vezes o ser humano ele modifica aí a paisagem, certo? As pessoas transformam a paisagem aí utilizando os seus recursos naturais. Isso acontece tanto na cidade quanto no campo, tá bom? Independente ali da necessidade que há, o ser humano ele vai transformando a paisagem. E muitas vezes acaba prejudicando ali a sua própria saúde. Como assim, professora? Por exemplo, criança, o desmatamento, né? As pessoas vão lá na Amazônia, onde nós estamos vivendo aí muito esse desmatamento da Amazônia, para quê? Para benefício próprio, mas que acaba também prejudicando aí a saúde do ser humano, porque aí o ar puro vai embora, não é verdade? E aí nós precisamos desse ar para respirar. E aí as pessoas só extraem, ou seja, só retiram ali da natureza e não plantam, ou seja, não replantam outras plantas. Então acaba aí que nós, com esse desmatamento aí, às vezes para suprir as suas necessidades, acabam aí também
praticando aí o desmatamento, tá bom? E aí, crianças, nós vamos ver também que algumas paisagens do campo e algumas paisagens da cidade que vocês viram aí, o campo, o que acontece? Tem alguns elementos culturais. Quais são os elementos culturais? Aqueles elementos que são construídos ou fabricados ali pelo ser humano. E os elementos naturais são aqueles da natureza, aqueles que a natureza nos fornece, tá bom? Alguns elementos da natureza aí, como os rios, as montanhas, a vegetação, esses são elementos que compõem aí a paisagem natural. E a paisagem urbana, ela é composta aí por casas, construções, ruas, praças, avenidas, não é verdade? Esses são os elementos aí que compõem então os centros urbanos aí, que são as cidades. E os elementos naturais fazem parte lá do campo, tá bom? A paisagem natural. Então, vocês relembram aí que nós vimos aí alguns desses elementos que compõem a paisagem natural e aqueles elementos que compõem então a paisagem urbana. Então, nós fizemos aí uma breve revisão. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E que vocês possam realizar as atividades de revisão aí no caderno de geografia, tá bom? Beijos e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.